falo, não era necessário passarmos, né, por esse tanto de dúvida, esse nível de complexidade e esse recálculo de rota corrido, com tanto de dúvidas, por a gente estar passando, né, pela primeira etapa de testes da reforma tributária do consumo. Quando a gente pega ali os aumentos que foram feitos para o IPI, pensando nos laticínios, eu vou ter um aumento de carga nas aquisições, né, porque eu vou reduzir o crédito nas aquisições que o laticínio fez quando ele está comprando aqui no mercado interno no Brasil, alguns itens como matérias-primas, produtos intermediários, é um ponto muito sensível, é material de embalagem, né, que eventualmente o laticínio está usando, né, também ali no seu processo produtivo. Então, quem está no lucro real tem que pegar lá benefício por benefício do imposto de renda para analisar. Olá, pessoal. Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios, se inscreva e acompanhe nossos lançamentos semanais. Nós estamos também no Spotify. E nas redes sociais vocês podem encontrar em @Papo de Laticínios, no TikTok, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Gostaria aqui de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que acreditam e caminham junto com a gente nesse projeto. A Evomilk, que é uma plataforma de gestão das operações de campo para a indústria de laticínios, com aplicativo para todos os envolvidos na cadeia e uma plataforma web que ajuda os gestores a tomarem as decisões baseadas em dados. Também é nossa parceira, a Evoali, que transforma o programa de autocontrole em um PAC digital, substituindo planilhas, papéis para os monitores, verificadores e gestores, com relatórios que facilitam a gestão e te ajudam a preparar para receber uma auditoria e uma fiscalização. Para saber mais sobre a Evomilk e sobre a Evoali, vocês podem me chamar lá em @sara.machados e que a gente agenda uma demonstração para vocês e uma conversa esclarecedora. Também gostaria de deixar um recado especial aqui sobre a Contilácteos. Se você, né, ainda tem problemas tem dúvidas sobre impostos, créditos tributários, né, e todas essas dores da contabilidade, né, a Contilácteos é uma empresa exclusiva que já ajudou laticínios a recuperar mais de 100 milhões de reais em créditos tributários para o setor. Eles estão presentes em mais de 10 estados. Então, se você sente que a conta nunca fecha, que o dinheiro some, procura por @Contilácteos e marca lá uma conversa com eles. Nós estamos recebendo hoje, pela segunda vez aqui no Papo de Laticínios, Fernanda Siqueira, que vai falar hoje para a gente sobre tributação em 2026 e a cadeia do leite. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Lei Complementar 224 de 2025, né, que traz aumento de arrecadação e os efeitos práticos, né? Quais são os efeitos práticos aqui para o nosso setor? Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigada também por todo esse carisma, né? Toda essa alegria, toda essa empolgação que você tem com o setor. Você passa um brilho no olho, assim, que dá vontade de ficar perto de você. Ô, Sara, eu te agradeço demais aí pelo carinho, também pelo convite. Com certeza a gente vai ter mais oportunidades de falar em 2026. E até assim, né, contando aqui para você, uma coisa que é interessante é que da última vez que a gente se encontrou, em 2025, eu tava com a cara meio abatida, e aí depois o pessoal veio brincar comigo que eu tava desanimada por causa da reforma tributária. A reforma tributária devia estar me matando, que minha cara tava toda assim, mas eu tava com Covid, tá? Então, na última vez, eu fui diagnosticada no dia seguinte, eu estava passando mal, não quis desmarcar, né, nosso encontro, mas eu Ai, meu Deus! Covid, então se vocês me viram com a cara batida da última vez, era por isso, e por isso também, né, gente, é um prazer estar aqui com vocês. 2026 começou um pouquinho mais difícil, mais corrido do que 25, nós estamos passando por alguns apertos aí nesse começo de ano, mas, né, temos que falar com alegria mesmo, a gente tem que enfrentar de frente as batalhas, a gente tem que ter confiança, né, de que a gente vai conseguir apoiar todo mundo e que nós vamos passar juntos por isso, por todas as mudanças, por todos os ajustes. Então é muito importante a gente estar aqui e eu parabenizo muito, né, o Papo de Laticínios por promover um evento como esse, porque a informação, confiança, né, e até tranquilidade de a gente entender o que está acontecendo e as mudanças é o que a gente tem, né, de passar. Então esse é o meu papel como advogado, como professor, é o seu papel também aqui à frente, né, do podcast. E eu te agradeço muito,
Para quem ainda não conhece ou não lembra de mim, porque deve estar irreconhecível, né, agora que eu não estou com Covid. Tá linda. Obrigada. Eu sou sócia do Lacerda Diniz Machado, professora há alguns anos, né? Tenho atuado muito aí nas frentes do agro em relação à reforma tributária também, especialmente a partir do ano passado. Então, nas frentes do café no Cerrado Mineiro, no sul de Minas, também várias, né, regiões diferentes do Mato Grosso, especialmente, que a gente tem culturas mais variadas, e a gente já tem, né, uma parceria de longo prazo com o Sileng, que é um dos nossos grandes parceiros aqui também. Então, é também com muito orgulho, né? A gente também participa de diversas iniciativas relevantes para os laticínios aqui de Minas Gerais. Então, de novo, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho que antes da gente explorar, né, todo o assunto, acho que você podia dar uma resumida para o pessoal, assim, do que é essa LC 224 e quando que isso tudo aconteceu? Bom, pessoal, não é segredo, a gente já tem visto isso em diversos discursos do governo, inclusive se a gente pegar ali as entrevistas, né, que o Haddad deu em 2023, então nós estamos falando do primeiro ano, né, do governo atual. As entrevistas que o Haddad deu em 2023, ele deixou muito claro, compraremos uma briga com todos aqueles que têm benefícios fiscais. Vamos reduzir os benefícios fiscais. Ele traz isso como se um benefício fiscal fosse algo assim ruim, vamos dizer assim. É como se eu estivesse tratando um segmento de uma forma privilegiada. Então, eles sempre trouxeram, o governo foi construindo aí na mídia, né, na visão da população, uma ideia de privilégio, tá? Então, com isso, de 2023 para cá, quando a gente pega ali um resumo de todas as normas que aconteceram, a gente já mudou para as pessoas jurídicas a regra de preços de transferência, adotando o mínimo de tributação para quem opera em regimes internacionais. Ao mesmo tempo, a gente já tinha mudado a forma de calcular juros sobre capital próprio, e agora na Lei 224 que você está mencionando, a gente fez um segundo aumento, tá? Primeiro a gente reduzido, né, a base para a gente calcular esses juros, e agora a gente está aumentando a tributação deles. Então ele já tinha feito isso. Para o segmento, né, a gente tinha uma importância muito grande da tratativa de subvenções para investimento, o governo mudou também junto com esse pacote. Para as pessoas físicas, lá em 23, ele já tinha mudado as regras de tributação de empresas offshores, que é quando você, empresário, tem uma empresa fora do Brasil, num país, e é uma empresa que não tem operação naquele lugar, né? Então, uma estrutura aí que muitos que já têm investimentos fora do Brasil vão utilizar. Também já tinha mudado a tributação dos fundos exclusivos para algumas pessoas que tinham acesso a alguns investimentos de maior valor agregado. E aí, depois disso, quando veio o projeto de reforma tributária com a Lei 214, a gente ficou um tempo bom discutindo o que ia acontecer, como que a gente ia botar isso em prática. E aí eu acho, sabe, Sara, que a gente ficou tanto assim preocupado com aquilo, porque muda muita coisa, tanto que nosso último podcast gravado lá em julho de 2025 falava desse ponto. Estava todo mundo querendo entender, se preparar, se organizar. E estamos, né, agora passando aí por um momento de adaptação e emissão de novas notas fiscais que não estão ainda rodando. Então, tem nota que não está pronta, nota de serviço, a gente está tendo muitas dificuldades. As notas que a gente emite, né, notas de venda mesmo, com os estados, elas ainda não estão 100% parametrizadas. Então, nós estamos já aí num momento em que a gente segue se adaptando a essa mudança da reforma. E aí, no meio desse caminho, o governo atravessou ali, ó, em novembro e em dezembro de 2025, ele atravessou duas outras alterações, duas outras mudanças muito relevantes. Uma, né, para os empresários que passam a ter uma tributação de dividendos e que passam a se submeter, não só os empresários, mas todos, né, a um imposto de renda mínimo da pessoa física. Então, isso já foi uma mudança que veio em novembro. Aí você vê como é que a vida nossa tá, né? A gente saiu ali correndo para ver o que a gente tinha que distribuir de dividendos e fazer ata e justificar para, né, manter ali pelo menos os resultados de 2025 sem essa nova tributação. E aí, quando a gente estava preocupando com isso, o governo literalmente pegou um projeto. É verdade que ele tinha sido apresentado no primeiro semestre de 2025. Só que ele estava lá quietinho. Ninguém estava lembrando muito dele, não estava ninguém observando muito o que aquilo ia acontecer. De repente, o governo colocou para votar, votou no dia 17 de dezembro, dia 17, uma semana do Natal, que é a ceia do Natal, fez isso, aprovou, no dia 26 de dezembro publicou a lei, e aí no dia 31 de dezembro, tudo isso muito corrido assim mesmo,
eles publicaram uma instrução normativa para esclarecer alguns pontos dessa nova lei. Essa instrução normativa não foi suficiente, então eles já retificaram essa instrução agora no final de janeiro. E, além disso, lançaram perguntas e respostas para esclarecer essa lei para os contribuintes, e a própria Receita já falou, olha, não respondi todas as perguntas ainda. Vamos continuar atualizando essa lei para responder todas as perguntas. Porque a realidade é que o governo passou um aumento de carga expressivo com essa lei complementar 224, que afeta empresas do lucro real, do lucro presumido, e afeta, né, vários pontos aqui do segmento de laticínios. E a coisa ficou tão confusa, tão diferente, que o próprio governo já fez retificações, já lançou esclarecimentos e certamente ao longo aí dos próximos dias, talvez semanas, ele vai continuar esclarecendo novas dúvidas, porque o que ele fez foi literalmente passar uma mudança em dezembro, que já começa a valer em janeiro para o imposto de renda e que já começa a valer em abril para outros tributos contemplados ali também. Nossa, então, assim, deu nem tempo de ficar sabendo direito, né? Deu nem tempo de estudar, de ler, de interpretar, porque, de novo, né, o governo fez isso de uma forma muito rápida e fez, né, parece que eles falaram assim, quando tá todo mundo olhando para a reforma tributária, vão passar a boiada do imposto de renda. E a verdade, Sara, é que as reformas de imposto de renda já foram feitas. A gente já mudou bastante coisa ao longo desse tempo. Então, enquanto a gente estava preocupado olhando ali para PIS, COFINS, ICMS, reforma do consumo, muita coisa já mudou no imposto de renda também. E tem mais coisa, porque não é objetivo nosso, né? Mas ainda vem lei 227, que tem a 224, tem a 227, ainda vem mais coisa aí em janeiro que a gente está tendo que olhar também. E aí a gente vai falando delas aqui, né, ao longo do ano, né? Ao longo do que as coisas forem sendo publicadas, você vai trazendo essas atualizações aqui pra gente. Ô, Fernanda, mas quando você olha para a LC 224, igual você está chamando, né? Qual que é o recado principal para as empresas? Previsibilidade ou corte rápido? Olha, a gente vai ter que agir rápido, porque se você é uma empresa, e mesmo, né, assim, independentemente do tamanho das empresas, a gente fecha um planejamento, geralmente até outubro, novembro do ano anterior. Então, você é dono de um laticínio ou que tem outros negócios também, assim como a gente aqui, escritório de advocacia, a gente fez um orçamento do que seria o ano de 2026, considerando as regras tributárias que a gente tinha. Uhum. Com essa alteração que o governo fez, como eu disse ali, de 17 de dezembro para agora, né? Com essa alteração, a gente precisou revisitar todos os custos que a gente tem. E para quem está no regime de imposto de renda, no lucro real, né, calculando estimativas, isso já vai afetar os seus recolhimentos do mês de janeiro. Então, você já precisa entender o impacto financeiro e olhar para o mês de janeiro. Para quem está no lucro presumido, você precisa entender o efeito disso e já olhar para os pagamentos que você vai fazer em abril em relação ao imposto de renda. Se você está no lucro real e também distribui juros sobre capital próprio para os seus sócios, você já precisa olhar isso também de forma imediata. E para os demais, né, a gente teve alteração nos créditos de IPI, PIS e COFINS, né, e estruturas, né, e alguns itens que tinham alíquota zero também, como é o caso aqui do segmento. Nós estamos falando num aumento de carga na compra de alguns insumos e na venda de alguns produtos que os laticínios vão fazer a partir de abril. Então, entender qual que é o impacto hoje, mês de janeiro, né, recolhimentos que eu farei aí até fevereiro, e entender os impactos que eu vou ter a partir de abril. E, infelizmente, a gente vai precisar fazer essa análise rapidamente, cada um aí na sua realidade, na sua estrutura, para que você consiga entender esses impactos e para que você já dimensione economicamente quando, né, ou de que forma, ou como, né, esses aumentos vão impactar na sua operação, ou impactariam em negociações que você está fazendo agora, ou em estruturas de precificação que você utilizou para determinadas operações. Então, assim, teremos que correr, não porque nós fomos displicentes, ou esperamos, ou enfim, e sim que o governo fez uma mudança muito brusca, muito rápida, muito ampla, né? E por conta disso a gente está precisando recalcular a rota com muita agilidade. E aí, finalizando, nessa área, isso vale inclusive para o meu escritório. A gente tinha feito uma previsão de tributação, a gente já precisou rever também essa previsão em razão dessas mudanças. Então, para os negócios de forma geral. E assim, numa época que todo mundo já fez um planejamento do ano seguinte, todo mundo já meio que paralisou ali, entrou de recesso e só volta 1º de janeiro achando que não tem mudança nenhuma, né? Com o plano da vida feito.
E aí chega surpresinha, né? Um tanto de mudança, um tanto de coisa, a regra não é clara, tem dúvidas, né? Então, por isso que eu te falei que o negócio não ficou claro, tanto que a própria Receita está tentando esclarecer. Então, é o tipo de coisa que não tem justificativa. E pior, né? Acho que isso é uma crítica muito importante também. O governo vem e marreta uma redução de vários itens em relação ao PIS/COFINS, tanto porque eu reduzi o crédito presumido, ou porque eu aumentei a alíquota, né, de um item que tinha alíquota zero. Mas, assim, o grande X é o PIS/COFINS já ia morrer em 2026. Uhum. Precisava ali no último ano de PIS/COFINS, a gente fazendo tanto de mudança ainda. O IPI em vários desses itens, né? Vários dos itens que sofreram alteração do IPI são itens que são fabricados e que não tem, né, industrialização na Zona Franca de Manaus. Então, seriam ali muitos dos pontos, né, que foram aumentos de IPI, também são de itens que não continuarão tendo IPI no ano que vem, porque o IPI para alguns segmentos também vai acabar. Então, assim, sabe aquela coisa que parece um desespero, assim? Tá chegando no final ali, vez o governo deixar a gente em paz, né? Recalculando as coisas, a gente tem tanta coisa para se preocupar, tá todo mundo olhando para a operação, tá todo mundo recalculando rota por conta da reforma do consumo, e o governo, no último ano, né, vem trazer essa surpresinha aqui para todo mundo também. Então, não tem muita defesa mesmo. Acho que era um tipo de complexidade, né, de recálculo de rota, de oneração expressiva em diversos itens muito importantes, que a gente vai discutir aqui, que é o caso do leite fermentado, que são o caso de algumas bebidas lácticas, né, e até compostos que a gente vai utilizar, o soro de leite, vem trazendo uma alteração que vai impactar nos preços para quem está comprando aqui, né, nos supermercados, que para mim não se justifica. E é nisso, e por isso que eu comecei falando, né, sobre eu não estar de acordo com essa linha, né, de discurso que o governo tem, de que benefício fiscal é privilégio de indústria. Não, benefício fiscal para um segmento como o nosso é redução de preço para itens básicos, né, que todo brasileiro precisa consumir, ou que grande parte dos brasileiros consomem. É aumento de preço de itens muito importantes no supermercado. Tanto é que alguns itens que se salvaram desse aumento, Sara, foram salvos porque continuam na cesta básica nacional dentro dessa nova regra que foi trazida pela reforma. Algumas coisas se salvaram, mas outras não. É nisso que eu falo. Não era necessário passarmos, né, por esse tanto de dúvida, esse nível de complexidade e esse recálculo de rota corrido, com tanto de dúvidas, num ano que já é um ano difícil por a gente estar passando, né, pela primeira etapa de testes da reforma tributária do consumo. Então, para mim não se justifica, mas está aí, a gente tem que cumprir. Então é nosso papel, né, discutir, estudar, como você falou, né, e esclarecer as pessoas para que todo mundo consiga se recalcular com a máxima tranquilidade possível. Exato. O Fernando, o que esse corte linear nos benefícios, incentivos federais, o que é, né, esse corte e que tipos de tributos eles entram no impacto? PIS, COFINS, IPI? Também, assim, quais são os pontos de efeito imediato e quais precisam respeitar anterioridade? E você até comentou aí, né, mas talvez até bom explorar um pouco mais, mas que tipo de empresa vai sentir primeiro? A de lucro presumido, a lucro real ou as cooperativas? Quem vai sentir primeiro é quem está no lucro real, tá? Porque quem está no lucro real já tem que fazer uma apuração, né, de estimativa para o mês de janeiro e já teria eventualmente um recolhimento a ser feito no mês de fevereiro. E é também quem está no lucro real, e aí, só para ficar claro, tá? Quem está no lucro real, acho que até interessante você segregar assim. Quem está no lucro real precisa avaliar os impactos disso para todos os benefícios que aquela empresa tem. Às vezes a gente pode ter, por exemplo, um laticínio que está lá na região norte de Minas, que fez um projeto de expansão de empreendimentos, né, e de investimento para Sudene, por exemplo, e aí, olha que coisa, né? Ele foi lá, apresentou um projeto para o governo, com investimentos a serem feitos, e aí quando a gente pega o esclarecimento que a Receita publicou no Perguntas e Respostas sobre a Sudante, aí o raciocínio é parecido, né? Ele fala, se você tinha que fazer um investimento, se você começou, né, você teve a concessão do benefício, e se você também começou a fazer um investimento, ou seja, gastar o dinheiro, até 31/12 de 2025, então você pode manter o seu benefício pelo prazo que foi estipulado agora. Agora, uma vez que acabar esse prazo, essa rodada de benefício, na próxima rodada, por exemplo, ou na próxima estrutura,
você já estaria aí sujeito a um aumento pelo corte de 10% desse benefício que seria dado via Sudene, por exemplo. Então, se você tem Sudene, você tem que olhar. Se você tem algum outro benefício, alguns estão expressamente resguardados, como é o exemplo da Lei do Bem. Mas até na Lei do Bem a gente tem discussões sobre quais são os benefícios dentro da Lei do Bem que estariam ou não eventualmente resguardados. A Receita tentou esclarecer isso no Perguntas e Respostas, mas a gente ainda tem algumas dúvidas. Então, quem está no lucro real tem que pegar lá benefício por benefício do imposto de renda para analisar. E se quem está no lucro real também hoje, né, era um laticínio que ele remunerava o sócio com dividendos e com juros de capital próprio, ele tem que considerar a mudança dos dividendos, porque aí, com base na Lei 15.270, que foi publicada em novembro, ele tem que fazer algumas retenções, e se for via JCP, a alíquota foi majorada de 15% para 17,5%. Então, juros sobre capital próprio continuam sendo interessantes para essa empresa, porque ela consegue deduzir como uma despesa financeira e distribui como uma tributação reduzida, que ainda é reduzida, mas a gente está tendo um impacto, né, na operação como um todo de aumento de custo. Então, quem está no real tem que olhar para isso agora, porque o imposto de renda, de forma ampla, ele só observa uma anterioridade, que é a anual. Se o governo publicar uma lei aumentando o imposto de renda no dia 30 de dezembro, ela começa a valer no dia 1º. E aí, porque o lucro real tem essa coisa de eu ter que olhar, né, a apuração mensal, eu já tenho, né, que me preparar e fazer essas contas para esse primeiro recolhimento relacionado a janeiro, que vai ser feito, né, a partir ali de fevereiro. Então, primeiro ponto, real. Em seguida, pensando no imposto de renda e pensando nos demais itens que foram majorados, né, e a gente vai, para quem está no lucro presumido, a gente já começa a ter um efeito a partir do recolhimento do primeiro trimestre, que é o que a pessoa vai fechar ali, né, em algumas circunstâncias, e vai recolher em abril. Se você é uma empresa que está no lucro real e também está apurando no trimestral, você também vai ter esse efeito, só se preocupar com isso a partir de abril. E esse é o caso, né, de muitos laticínios que a gente tem aqui, Sara, também, porque o laticínio às vezes é optar, né, por recolher no trimestral, exatamente porque no trimestral ele consegue compensar os valores de imposto de renda com outros créditos que ele acumula, inclusive com esses créditos que ele acumula, às vezes, né, de PIS e COFINS ou de outros itens. Então, muitos estarão no trimestral. Se você está no imposto de renda, lucro real trimestral ou no lucro presumido, você vai se preocupar com isso em termos de recolhimento a partir do primeiro trimestre, com todas as provisões que você vai fazer em abril. E aí, para quem está no trimestral, você vai fazer o mesmo raciocínio em relação... Para quem está no real trimestral, você vai fazer o mesmo raciocínio que você fez no real, né, anual, com estimativas mensais em janeiro. Que benefícios que eu tenho, como que eles estão afetados, o que eu preciso olhar, como é que é a estrutura, enfim. Se você está no lucro presumido, aí o que o laticínio vai ter que ver? No primeiro trimestre, quanto que eu faturei? Se eu faturei mais de 1.250.000, eu já vou ter uma majoração. E aí ele vai fazer um cálculo por trimestre, a cada trimestre, quanto que ele faturou naquele trimestre, para que no final do ano, o que ele faturou até 5 milhões não tem, né, nenhum impacto. Mas o que foi faturado a partir dos 5 milhões vai sofrer uma majoração de carga também. Então ele já precisa considerar isso pensando, né, na apuração dentro do lucro presumido. E em seguida, né, quando a gente vai pensar nos demais benefícios, aí eles vão afetar todo o segmento de laticínios, independentemente, né, da estrutura em que ele está, mas especialmente os laticínios que, por estarem no lucro real, têm, né, alguns créditos específicos, sejam eles presumidos ou não, em relação a PIS e COFINS, tá? Então aqui eu preciso realmente olhar a operação e entender os impactos, porque quando a gente pega ali os aumentos que foram feitos para o IPI, pensando nos laticínios, eu vou ter um aumento de carga nas aquisições, né, porque eu vou reduzir o crédito nas aquisições que o laticínio fez quando ele está comprando aqui no mercado interno no Brasil, alguns itens como matérias-primas, produtos intermediários, é um ponto muito sensível, é material de embalagem, né, que eventualmente o laticínio está usando, né, também ali no seu processo produtivo. Então, ele vai ter que sentar e olhar o que eu estou adquirindo aqui e como que muda, né, a estrutura de créditos que eu tenho a partir dessas aquisições que foram feitas. E também há uma majoração na aquisição de algumas máquinas, de alguns tipos de equipamentos. Então, o que o laticínio tem que fazer? Olha, o que eu estou comprando aqui que tem IPI e onde, né, que eventualmente teria ali um impacto, um aumento, alguma coisa que eu preciso considerar.
Então, esse é o primeiro ponto quando a gente está pensando no IPI. No PIS e COFINS, alguns créditos, aí quando a gente pensa em crédito para de PIS e COFINS para um laticínio, a gente está pensando muito nos créditos do programa Mais Leite Saudável. E aí, Sara, como é que funciona, né, o programa? Você vai lá, você habilita, você tem um projeto, né, que vai ter toda a listagem de investimentos que o laticínio tem que fazer dentro do programa. E uma vez que ele cumpra aqueles requisitos, que aí ele vai registrar isso no mapa, vai apresentar o plano, vai mostrar os custos, né, do que ele teria que fazer. Para se prometer, né? Exatamente, ele tem um compromisso e ele vai ser fiscalizado, porque se ele não cumprir os requisitos, ele eventualmente, né, pode ser excluído e muitas das vezes também, né, o município, o laticínio vai enfrentar uma dificuldade na hora que ele for renovar o benefício, porque daí ele vai apresentar todas as estruturas e ele pode ter também uma dificuldade, tá? Então, nesse momento que ele tiver ali, que ele fez, né, foi lá, apresentou os requisitos, fez tudo, ele conseguiu lá por um prazo determinado, né, o direito de apropriação de um crédito presumido de PIS e COFINS na aquisição do leite, né, dentro do programa Mais Leite Saudável. Aí, você lembra o que eu falei, que eu comecei falando aqui sobre a Sudam? No pergunta e respostas da Receita, não há uma pergunta específica para o programa Mais Leite Saudável. Pode ser que daqui, né, a alguns dias, né, enfim, ou do momento que nós estamos gravando, né, porque a coisa tá tão maluca, Tão rápida, né? do momento que a gente está gravando até o momento que se publicar, pode ser que surja uma novidade em relação a isso. Mas se eu pego ali o que o governo disse em relação ao Sudam, se você fez a renovação do programa Mais Leite Saudável até 31/12, já tinha começado a fazer os investimentos, então, se é um laticínio que tinha feito ali uma habilitação, né, ou uma reabilitação até 31/12 e já começou a investir, pensando em manter o benefício até o final de 2026, porque, de novo, né, PIS/COFINS ia acabar. Então, todo mundo que fez uma habilitação no programa de Mais Leite Saudável pensando no PIS/COFINS fez até o final de 2026. Então, se você tinha feito isso, né, já estava, né, em vias de garantir essa prorrogação até 2026, beleza, porque você vai entrar naquela exceção, né, que o próprio governo esclareceu para a Sudam, de que, sendo um benefício oneroso e você já tendo começado a pagar por ele antes de 31/12 de 2025, você fica resguardado durante aquele prazo. Então, o que o laticínio tem que olhar? Quando é que vence a minha habilitação? Ela vence em 12 de 2026, que é quando o PIS/COFINS iam morrer? Beleza. Quando foi que eu adquiri ou que eu habilitei e quando foi que eu comecei a fazer os investimentos? Se tiver tudo ali antes de 31/12 de 2025, ok. E a gente tem, né, vários aqui que vão ter feito em 2024, enfim, ou que renovaram no ano passado, mas para garantir o período até 26. Então, esses estarão resguardados. Agora, se eu tenho um laticínio que tinha, né, uma habilitação prevista para encerrar agora em fevereiro, olha que coisa. Na renovação, ele vai ter um efeito de aumento de carga, porque, embora seja um benefício oneroso, né, que está sendo ali vinculado àquela aquisição, ele teria sido operacionalizado após esse prazo de 31/12 de 2025. Ele teria começado e os investimentos começariam depois de 2025. E aí você pode pensar, é injusto, né? Porque aí eu tenho um laticínio, tem um que não tem, como é que fica? Mas qual que foi a lógica do governo aqui? E aí não estou dizendo, né, se ele está certo ou se ele está errado, e até espero que ele publique perguntas e respostas falando que nesse caso não haveria majoração em nenhuma hipótese. Mas, de novo, se eu pegar o que está lá em relação à Sudam e eu aplicar a mesma lógica, né, para o Mais Leite Saudável, eu criaria essa diferenciação. Mas qual que é a justificativa do governo? O laticínio que tinha um programa, que fez uma habilitação, que cumpriu os requisitos, e propôs os investimentos e começou a pagar. Você concorda comigo? Ainda mais que nós estamos falando de uma lei de 17/12 de 2000 e foi, enfim, votada e publicada, né, em dezembro, mas publicado dia 26/12. Você concorda comigo que se eu fechei esse acordo com o governo em novembro, o governo se comprometeu a me dar esse benefício? Exato. E eu fiz da minha parte, eu comecei a investir. Então, a lógica do governo é: eu não posso desrespeitar um acordo que eu já tinha fechado e que você já tinha começado a cumprir antes de 31/12 de 2025, porque senão eu estou te prejudicando e eu não estou te dando um prazo para que você entenda as consequências disso, né? Então, eu estarei quebrando, né, um acordo que foi feito e era um acordo em que ambas as partes tinham obrigações. Se você fez sua parte, eu tenho que fazer a minha. Vamos dizer assim. Qual que é a lógica dele? Se você é um laticínio, né, seguindo, se não tiver nenhuma mudança, se você é um laticínio
que está renovando agora, já saiba se o seu crédito estará reduzido. Então, a lógica do governo é essa. Eu vou respeitar os acordos que eu tinha feito, mas se você tiver que renovar ainda em 2026, pensando que o PIS/COFINS morre em 2026, isso vai te causar um prejuízo. A gente falou só do Mais Gente Saudável, que é o primeiro ponto, tá? Mas você vê como que a situação é complicada, né? Eu não sei quanto, assim, o que eu ouvi nas fofocas dos corredores é que já era para 40%, né? Mas eu não sei se você confirma esse valor. Não. O que vai acontecer é lá em 2027, quando entrar a reforma, né? E aí a gente começarmos a ter CBS e não mais PIS/COFINS, aí a gente vai ter uma estrutura diferenciada em relação a como que a gente vai tratar alguns itens. Não são todos, porque quando a gente pega ali os itens específicos, né? Os principais itens que nós temos aí em laticínios, vários deles estarão ainda na cesta básica nacional. Então, esse é um ponto importante, porque esses itens, né, embora eles não vão ser afetados esse ano com o aumento de PIS/COFINS, e eles não vão ser afetados no ano que vem com o aumento de CBS. Eles vão continuar com a alíquota zero. Agora, os demais, né, os que não estão na cesta básica, um exemplo, leite fermentado, as bebidas e os compostos lácteos, né, que não estão na cesta básica. Entrando agora aqui na alíquota zero de PIS/COFINS para esse ano. O que tem a alíquota zero hoje não está na nova cesta básica que foi criada pela Lei 214, que é da reforma, lá no anexo 1, né? Quais que são? Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e o soro de leite. Então, esses itens, eles, nesse ano, vão ter um aumento, vão sair de alíquota zero de PIS/COFINS, para que você comece a pagar aí 10% do que seria a alíquota padrão de PIS/COFINS nesse caso. Então, eles sairiam para 0,925%, né, de 0 para 0,925%. Agora, os demais itens, então eu estou falando aqui do leite fluido que foi pasteurizado ou industrializado ou ultrapasteurizado, do leite em pó, seja ele integral, né, semidesnatado, o próprio desnatado, de vários queijos, né, que já estão listados ali também. Então, a gente tem o queijo mussarela, tem Minas, prato, queijo coalho, a gente tem o provolone, parmesão, requeijão, ricota, o queijo fresco, eventualmente, né, o queijo do reino. Todos esses, eles continuam com a alíquota zero nesse ano, e eles vão continuar com a alíquota zero de CBS no ano que vem, porque estão na cesta básica. Agora, para esses que eu mencionei, né, leite fermentado, bebidas e compostos, eles voltam a pagar 0,925 esse ano, e quando entrar a CBS, a gente vai ter que ver qual vai ser a alíquota. Se a alíquota normal for 10%, eles vão ter essa redução de 60%, você pagaria 4%, que é os 40% que eu imagino que você está falando. Se a alíquota padrão for 9% de CBS, eles vão pagar 3,6% no ano que vem. Então, para esses itens, né, que eu mencionei aqui, especialmente leite fermentado, as bebidas, os compostos, o soro de leite, você vai ter que, de fato, ter um cuidado um pouquinho maior, porque existe um aumento de carga nesse ano e vai haver um aumento de carga também no ano que vem para todos esses itens aqui. Então, pensar, preciso olhar para abril desse ano, porque eventualmente pode ser, dependendo de quando eu renovei o Mais Leite Saudável, que eu tenho um problema com os meus créditos presumidos de PIS/COFINS. Existem outros itens, tá, Sara, que estão nessas restrições também, mas são itens que não se aplicam tanto ao segmento, que a gente tem medicamentos, hortícolas não estão na cesta básica também, então eles entram nessa lógica, né, de 0,925, agora, se era ali, aliás, aumenta o crédito, diminui o crédito presumido agora, e lá na frente eu vou ter um aumento de carga. Então, a gente tem óleos, né, a carne já está na cesta básica, mas é a carne que está, né, não é o boi, então tem alguns pontos aqui que a gente, né, teria que analisar, mas o mais importante é que é imprescindível que você se prepare, considerando também, né, o que já muda agora e o que vai mudar no ano que vem. E o que a gente tem falado, né, até casa muito com a sua introdução aqui, é que é o momento de arrumar a casa mesmo, organizar, tá, colher as informações, ter números, né, tomar decisões com números, então entender mesmo o fluxo que você tem, as margens que você tem nas suas atividades, com quanto tempo que você consegue ter um rendimento, né? Um exemplo que eu dei aqui, eu estava falando muito para o pessoal ali, para produtor rural, né? Mas vale para qualquer segmento. Se você tem uma produção aqui de hortícola
te gera 10% de ganho, e se você tem uma produção, por exemplo, de milho, que te gera 20%, e se você tem a carne, que te gera 5%, ou leite, que te gera 6%, por exemplo, claro que não são exemplos, necessariamente são reais, mas você tem que calcular esses percentuais e quanto tempo, né? Você tem que ter uma noção de qual que é o ganho que você tem em cada uma das suas atividades. Para uma empresa é algo que a gente chama ali de lucro de exploração, o que você está ganhando, em quanto tempo, o que você gastou de insumo, ou pelo menos uma proporção dos custos que você tem, considerando os insumos que você aplica, considerando, né, os custos de manutenção da fazenda, se você arrenda, considerando então os custos de arrendamento, se você está atuando em parceria, então considera, né, o que eventualmente você vai precisar repassar para o seu parceiro, e a gente sabe que esses percentuais vão mudar, né, vão ser maiores ou menores, de acordo com o grau de participação daquele parceiro dentro da atividade. Tá em momento realmente assim da gente sentar, fazer conta, fazer cálculo, né, e entender que existem impactos nesse ano, infelizmente, por força dessas mudanças todas que foram implementadas, e nós vamos ter também alguns impactos no ano que vem. Então é isso, é sentar com calma, respirar e organizar mesmo. Uma coisa que eu tô vendo que o pessoal vai precisar de estar muito bem assessorado, né, Fernanda? Não dá para assim, para confiar em qualquer profissional, não dá para às vezes estar só com equipes internas achando que está pronto para poder enfrentar. Então, assim, eu acho bom o pessoal se atentar a isso, procurar, né, profissionais que estão, né, tô falando da Fernanda porque eu tô aqui conversando com ela, mas tem outros aí que podem te ajudar. Mas entenda, eu falo que tem um negócio que é muito difícil, que é compreender o que realmente a lei está me falando, né? Então, que o pessoal, porque eu falo assim, uma coisa é quando você já tem uma estrutura lá dentro do seu laticínio, com o jurídico muito bom, né, e tudo mais. Mas quando você não tem, então assim, peça ajuda, né, faça esse investimento aí de procurar essa ajuda, porque o que a Fernanda falou até aqui agora é se prepara. Eu acho que não é nem eu não gosto muito, sabe, Sara, de fazer terrorismos. Então, eu até falei com você que tem algumas coisas que me preocupam muito, né, no segmento para esse próximo ano, e eu tenho até evitado de falar, porque acho que a gente tem que também. Eu brinco assim que é bom não dar ideia também para o governo, sabe? Então, não vou falar as coisas que eu mais temo que aconteçam, porque senão você vai falar, vão fazer desse jeito mesmo. Se eu falar, nossa, se a gente fizesse interpretação, nós vai ficar caro demais, aí o governo vai dizer, então nós vamos fazer desse aqui. Então, eu falo assim, não é momento da gente ficar levantando bolas, fazendo perguntas que não fazem sentido, falando com o governo assim, é A ou B, o que eu vou fazer, pensando, né, nesse movimento mais amplo de reforma do consumo que a gente está passando. É hora de organizar informações, é hora de você entender quem é que está fazendo o quê, quais são os pontos de controle que você tem. E eu falo, Sara, que isso não é só para o tributário. É porque, por exemplo, se eu perguntar aqui para um dono de laticínio, poxa, quem é que compra os insumos para você? Quem é que manda comprar? Quem é que faz as cotações? Quem é que efetivamente paga? Quem é que emite a nota fiscal? Quando esse produto chega lá no laticínio, quem é que confere essa entrega? Se tem um problema nessa entrega, quem é que faz a devolução ou, eventualmente, né, responsabiliza o transportador se for um problema na transportadora? Enfim, quem é que olha essas coisas todas? Porque o ideal seria que você tivesse pessoas, né, organizadamente fazendo isso, de uma forma estruturada, com uma definição clara de atribuições, até para que você não se sujeite a um risco de fraude. Porque quando dentro de uma empresa, quando muita gente faz a mesma, uma pessoa só faz isso tudo aqui, né? Nem que a gente muitas vezes está falando de uma relação de confiança. Então, né, aquele empresário ele tem confiança com a pessoa que está assessorando. Só que ele tem que entender que essa pessoa que ele confia também não é uma pessoa eterna. Pode ser que você precise em algum momento substituir. E aí, se você não tem essa informação, você fica refém, porque se essa pessoa pode chegar lá, tarará, comprar, mandar pagar, ninguém olhou nada, né? Muitas coisas podem acontecer. Então, a gente já viu aí casos, né, de alguns rombos, né, que foram apurados em empresas grandes, inclusive grupos do agronegócio, em função disso, por uma questão de confiança. Eu deixava uma mesma pessoa centralizar muita coisa ali dentro, eu não tinha registro de informação, conferência, eu não sabia, né, como estruturar bem meu processo, e isso me colocava, né, não vou dizer refém, porque fica parecendo que um crime não é isso, mas me deixava, né, à mercê de um potencial erro, de uma potencial ineficiência e até de uma fraude que eventualmente acontecesse, ou até mesmo, quando eu falo de ineficiência, é ineficiência mesmo, né, o negócio chegou, mas ninguém conferiu,
aí não viu que tinha estragado, que tinha que ter usado em 2 dias, não usou, já não. Então, para a gente ter, né, vamos colocar assim, uma organização melhor. Quando você organiza isso, pensando em ser eficiente, pensando em ter segurança do seu negócio, pensando, né, em conseguir ter ali as informações, é diferente. E isso vai ser importante também para o tributário, mas não é só para o tributário. Então, assim, num cenário ideal, né, eu como empresário, eu tenho controle das informações, eu tenho sistemas e processos por meio dos quais eu estou limitando as alçadas, né, e os âmbitos de decisão das pessoas para que elas, também, Sara, para que elas sejam alocadas naquilo que elas sabem fazer. Eles não estão, eu estou botando na conta de alguém uma coisa que a pessoa não tem nem habilidade para fazer. E aí é a partir disso que eu vou começar a tomar boas decisões. Porque o empresário, né, até pelo tino comercial, pela experiência que ele tem, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão sem ter todas as informações. É igual agora. Você falou aí, né? Tem que interpretar a lei. Nós estamos cheios de dúvida. O governo está com dúvida, não respondeu tudo, já fez uma instrução e mudou de opinião. Então, assim, né, o negócio não está claro ainda, tá? Essa é a verdade. Mas a gente já tem que tomar uma decisão em algum nível. Então, tem horas que eu tenho que ter a coragem, é isso que vai diferenciar, né, um empresário que teve ali um bom resultado, porque a gente tem que ter coragem de tomar a decisão e bancar ali um risco consciente sem ter todas as informações. Você tem todas, sem ter todas as variáveis. Agora, se existe uma informação que você deveria saber, porque ela é possível, porque você já consegue produzir. Se existe alguma coisa sobre o seu negócio que você não sabe hoje, mas que você poderia saber se você tivesse se organizado, se ajustado, e aí pode ser uma consultoria de várias outras estruturas, não precisa ser nenhum advogado, né, igual tô colocando aqui, mas se você sabe, você toma decisões mais bem informadas. Então, eu falo que esse movimento de organização, embora para o tributário, ele vai ser, vamos dizer assim, né, a gente vai ter que fazer na marra, porque senão a gente vai ficar refém da apuração que o governo vai fazer da nossa operação, né? O governo é que vai dizer, a gente não vai saber. Mas se eu faço isso para não ficar refém do governo, mas eu também faço isso pensando, né, em ter mais eficiência, mais estrutura, mais informações para que eu, como empresário, eu consiga, né, me esclarecer e eu consiga, efetivamente, garantir a perpetuidade do meu negócio, de todas as outras questões que são relevantes. E aí eu repito o que eu falei em julho com você. E não é o seu contador que vai dizer o que você faz com o seu negócio. O seu contador vai te ajudar a cumprir as regras. Mas quem estabelece, quem eventualmente, né, decide os investimentos, quem tem que direcionar os esforços, é você, empresário. Então, lembre-se disso, né? Porque tudo isso que está acontecendo é um convite forçado, né? Quase que você está empurrando a gente a fazer gestão. Porque se a gente não fizer, a gente vai estar, né, refém aí, sujeito a muitos aumentos, a muitas reprojeções, muitas situações em que a gente precificou errado, em que a gente não dimensionou bem os custos, né? E se isso impactar o caixa da empresa, acabou. Porque é aquilo que a gente fala, eu tenho que fazer isso tudo pensando também no que a minha empresa tem de caixa. Porque se ela não tiver caixa, acabou. Então, é muito importante fazer isso pensando, né, em manter o seu negócio aí de pé mesmo, com uma estrutura que te permita ter bons resultados também. Acho que esse é o objetivo de todos, né? E esse é o convite, né, que de fato, o convite obrigatório que o governo está fazendo para a gente. Ou você se organiza, ou talvez, a não ser que você tenha uma atividade muito diferenciada, uma coisa que não está, né, não é o caso da maior parte dos segmentos. Por exemplo, a não ser que você tenha uma patente de um medicamento que você não concorre com ninguém, e aí se ser eficiente ou não, vai ter alguém que vai comprar, né? Mas a não ser numa situação assim, né, de não concorrência, a tendência é você não conseguir se manter de pé. Então, fica aí nesse convite para todo mundo se organizar e para a gente ter essa solidariedade também de compartilhar conhecimentos, experiências, trocar informações, porque, como eu sempre falo, não é momento também da gente ficar escondendo, é momento da gente, né, auxiliar aí para que os segmentos, né, todos os segmentos mais estruturantes do Brasil passem por essas mudanças da forma mais leve possível. Ô, Fernanda, e se a gente dividir a cadeia em produtor, cooperativa e indústria, distribuição, varejo, né, serviços e tudo que envolve aí o nosso setor, onde você enxerga que tem maior aumento de custo efetivo em 2026? Olha, se a gente pegar o produtor, né, ele muitas das vezes, ele é pessoa física,
ele não estava preocupado com o PIS/COFINS, ele não tem imposto de renda pessoa jurídica, então o que pode acontecer é que o crédito presumido que ele gera vai ficar um pouco menor. Pode ser, né, que em algumas circunstâncias o pessoal, especialmente ali o laticínio ou a cooperativa, queira, né, uma reestruturação de preço, mas para ele, das guias que ele recolhe, não muda nada. Se ele é produtor rural, pessoa jurídica, aí ele já tem alguns casos alíquota zero, e aí ele teria que passar a recolher um tributo maior, e aí entra um dos principais e piores pontos dessa mudança. Aqui, em alguns casos, você tem aumentos que foram feitos ali para uma pessoa jurídica, né, como exemplo que eu estou dando aqui, e quem compra dele não vai poder tomar crédito. Nem pedir ressarcimento. Então, um exemplo aqui, um produtor, pessoa jurídica está vendendo, né, eventualmente o leite para um laticínio. Ele vai pagar mais e o laticínio não vai eventualmente se creditar. Aí é um problema. E esse é um ponto, né, que a meu ver é um dos piores pontos que a gente viu nessa lei e é algo que eu acho, inclusive, né, a gente vai precisar judicializar, a gente vai precisar discutir. Mas do jeito que está colocado ali, eu abro margem para que não só haja um aumento, como também não haja uma absorção desse aumento na própria cadeia. E aí, para mim, é uma coisa, né, muito séria, muito ruim. E já dei 2 exemplos aí, mas isso se aplica, como eu disse, para hortícolas, para medicamentos. Né? A gente tem uma parte também da indústria química que foi alterada. Então, cada segmento tem que olhar ali para si. E na perspectiva do imposto de renda, aí todos os segmentos potencialmente teriam um impacto. Quem está no real precisa olhar os benefícios que tem, precisa olhar os juros sobre capital próprio que está pagando, então vai precisar fazer ali um pente fino, né, do que acontece dentro dessa nova estrutura. Quem está no presumido, faturando acima de 5 milhões, e aí é praticamente todo mundo, né, Sara? Porque quem está até 4.800.000, muitas vezes está nos cifres, né? Então, quem está nos 5 milhões para cima, que é quase todo mundo que está no presumido, né, para não falar que é todo mundo, né? Mas quem está ali naqueles 5 milhões para cima, já tem que eventualmente projetar um aumento de carga também nesse ano, independentemente do segmento. Como vai acontecer que, para mim, sou prestadora de serviços advocatícios. Nós vamos ter um aumento esse ano e a gente já reprojetou o nosso orçamento em função desse aumento. E, independentemente disso, na pessoa jurídica ou física, na distribuição de dividendos, todo mundo também vai ter que ter atenção com as novas regras que foram editadas pela outra lei que eu mencionei, que é a 15.270, já para esse ano. E, enquanto isso, todo mundo está aqui, né, lutando ou se ajustando, né, se adaptando para emitir as novas notas fiscais. Tem mais notas que vão surgir aí nos próximos meses. Para quem é uma pessoa física que tem 3 imóveis sendo alugados, gerando 20 mil no mês para essa pessoa, você tem que começar a emitir nota também e se inscrever para ter um CNPJ a partir de junho. Então tem muita coisa aí também que está acontecendo. Eu citei alguns exemplos aqui. Mas é esse, o momento é de você ter calma mesmo, fazer os cálculos, entender o que muda agora, se preparar para o que vai mudar ano que vem, e sempre que necessário, né, buscar aí todos os apoios que você precisar, entendendo, né, que nessa parte de decisão, de estrutura, de visão de negócio, é o empresário quem toca a música, né, não é quem está ali, né, o empresário é o maestro, o resto das pessoas vão ajudar a tocar, né, mas quem realmente conduz e quem decide é o empresário. Então, é um convite para que todo mundo faça, né, essa reflexão na sua operação e se prepare para essas mudanças mesmo. Pelo que eu entendi, a redução de benefícios tende a afetar, pelo que você falou, né, que eu entendi, tende a afetar mais caixa. Mas é isso mesmo? Tende a afetar mais o caixa ou mais a margem? É isso que é o ponto, porque se eu tenho um aumento ali, por exemplo, na compra de um item, e se eu não consigo recuperar isso na ponta seguinte, isso é um problema. Então, a gente vai precisar olhar, né, para cada um desses produtos, onde que eu tenho um aumento de tributação, onde que isso vai gerar um efeito caixa para quem vende e um aumento de custo para quem compra, né, porque eu vou ter um custo para quem vende que não é recuperável para quem compra. Então, a gente vai precisar fazer essa análise item por item, porque existem, como eu falei, as exceções. Alguns itens, como leite fermentado, as bebidas e os compostos, estariam sujeitos a esse aumento, mas já não é o mesmo efeito quando eu estou falando do leite. Então, é sentar mesmo, é pegar itens que eu tenho, naquele exemplo que eu dei ali, que itens que eu estou comprando que teria um crédito presumido de IPI, que itens que eu estou comprando que tem um crédito presumido de PIS/COFINS, que itens que eu estou vendendo que tem alíquota zero de PIS/COFINS. E aí deixa eu pegar lá a lista da lei, o que está ali, para eu entender se aumenta ou não aumenta. Então, é essa análise ali, item por item, e na perspectiva de caixa, né, em termos de recolhimento,
Para quem está no lucro real e perde um benefício de imposto de renda, é um aumento de recolhimento, é um efeito de caixa. Para quem está usando o JCP, não é um aumento para a pessoa jurídica, mas é um recolhimento maior na hora que você distribui para aquele determinado acionista, seja ele uma pessoa física ou não. Se eu estou falando do lucro presumido, é um aumento de dinheiro que eu vou ter que tirar. Se eu estou no lucro real trimestral, também tem que olhar, né, para o que eu teria ali de recolhimento com os impactos todos que eu mencionei. Então, é realmente, né, cada um ali fazendo esse check. Né, o que eu tenho, que benefícios que eu tenho aqui, estão ou não estão, são afetados ou não são, para que daí todo mundo entenda esse efeito de caixa e, inclusive, esse efeito na cadeia, né, que é como eu coloquei, de algo virar um custo não recuperável para mim e virar um custo efetivo para quem vendeu para mim também. Então, não só os meus, mas como que fica, né, essa estrutura aí para esses itens que, eventualmente, estão nessa regra meio maluca, né? Eu pago, mas eu não gero crédito. Então, também tem esse ponto, tá? Mas parece bastante coisa, mas o recado é, pega lá seus itens, olha um por um, vê a lista do que tá, do que não tá. Teve dúvida, busca um apoio, né? Porque são muitos os pontos ali que você vai ter que realmente analisar dentro da sua operação. E isso é mais sério ou mais complicado, né? De acordo com a complexidade do seu negócio também. Ô, Fernanda, acho que você já deu bastante aqui recomendação, mas eu queria saber se o que você recomenda para o nosso setor, falando mais especificamente para os laticínios, e acho que é importante falar para o produtor, porque às vezes o laticínio é o canal de comunicação ali com o produtor. E também, assim, qual que é o papel das entidades nesse momento? Você fez muitas perguntas aqui que são interessantes, né? Eu vou dar minha opinião, deixando claro que é a minha opinião mesmo, tá? Sim, É uma visão, né, que cada pessoa vai ter. Para os produtores, o que eu tenho falado entenda o que muda agora, especialmente você, produtor, pessoa jurídica vendendo, se algum item de alíquota zero que você vendia está afetado. Porque, como eu te disse, isso pode virar um custo para você e não é um custo recuperável para quem compra de você. Então, tá ficando mais caro vender, tá? Então, observa esse ponto para que você veja ali o que tá ou não está eventualmente afetado por essa mudança. E lembra que ano que vem, na venda da sua produção, como a gente colocou aqui, você já está numa nova regra de CBS, em que não é, né, se você não tiver com um item de cesta básica, se não estiver vendendo uma cooperativa ou para uma indústria como integrado, você tem um aumento também ali de carga, que é um ponto sensível para você. Para os laticínios, de forma geral, né, a reflexão é parecida. Né? Então, quando a gente está falando de um laticínio, né, você pegar, se preparar para esse movimento de reforma, e agora você tem um para-casa um pouco mais urgente, porque você já vai precisar ali, né, na área de sofrimentos, das compras que você faz, entender o que tem ali mudança em relação ao crédito presumido, tirando o programa Mais Leite Saudável, que eu dei uma orientação, mas é mais fácil, mas outros créditos. O que eu tinha ali que são outros créditos que eventualmente seriam afetados? Ah, não, eu tenho só o do programa Mais Leite Saudável. Então, beleza, ok. Então, do ponto de vista das suas compras, é isso. O que você tem na outra ponta? Na venda, teve algum aumento dos produtos que você vende? Ah, teve, porque eu tenho leite fermentado. Então, você já considera isso também, que querendo ou não, é um aumento de preço. Talvez você precise, né, reprojetar como que vai ficar aí a sua estrutura de custos na venda desse produto. Se você vender esse produto, você não está gerando crédito para quem compra de você, para o supermercado, para o distribuidor, para o atacadista, para mim aqui é um ponto que a gente possivelmente, né, e é essa sugestão que eu tenho falado, que a gente vai ter que brigar, porque é um absurdo que você passe por isso. Se você está fazendo uma renovação do Mais Leite Saudável só agora nesse ano, eu também acho que você deveria brigar para manter, né, uma redução, mas como eu falei, as respostas do governo sugerem que você estaria sujeito aí a uma nova regra mesmo, então acho que esse é o ponto. E sem prejuízo disso, qual regime que você está? Se você está no presumido, você está acima de 5 milhões, reprojeta seu custo, não tem muito como fugir, e aí a gente tem que considerar que é um sublimite de 1.250.000 por trimestre, então considera isso também, porque, né, a cadeia como um todo tem sazonalidades, então considera essas sazonalidades. E se você está no lucro real, distribui do JCP, tem outros benefícios, faça as contas também. E nesse meio tempo, enquanto você está organizando isso tudo, você já está também, de certa forma, se preparando para o que vem pela frente no ano que vem. Então, faça isso com mais urgência em razão dessa mudança que passou agora, porque ela já remete a custo efetivo, né, aumento de preço, mas já começa a olhar para a sua operação pensando, né, nessa nova organização que você precisa criar para esse novo sistema de reforma tributária que já surgiu aí. E aí uma dica, Sara, a Receita disponibilizou um link para que as empresas, né, possam lá via ECAC acessarem a sua apuração assistida dentro da reforma. Você consegue acessar um link para você poder ficar vendo ali as notas, né, o que o governo está apurando,
Então, o que eu tenho sugerido muito é das empresas já começarem a olhar as notas novas e já começar a olhar também essa apuração assistida para ver como, né, que isso está sendo procedimentalizado, o que está batendo, o governo está captando a nota, o que está faltando, para ser ele também um indicador, né, de como que esse projeto de reforma ele vai evoluir aí ao longo de 2026. E para as entidades como um todo, eu falei isso da outra vez e eu repito, né, existem questões e brigas que são individuais, existem algumas que são setoriais de alguns setores, e existem algumas, né, que são de todo mundo, né? Então, por exemplo, o split payment, que é essa nova sistemática de recolhimentos que o governo está lançando e que você consegue ver a evolução dentro desse link da apuração assistida. Esse negócio, se não funcionar, todo mundo vai ter que brigar, todos nós. A briga é de todo mundo, porque vai afetar todo mundo. Não tem diferença. Então, isso aí todo mundo tem que vigiar. Se tiver um problema, a gente precisa, né, tomar uma medida para isso. Existem algumas brigas ou algumas questões que são dos segmentos de laticínios. Nós conseguimos, né, várias delas. A gente conseguiu colocar os queijos na cesta básica, né, o leite permaneceu como já deveria ser, assim como o leite em pó, né, dentre outros produtos. A gente conseguiu redução para outros produtos lácteos também. Então, acho que a gente já conseguiu ganhar algumas batalhas, mas a gente tem que ter atenção para quais são as próximas batalhas que virão, especialmente se vier aí uma normativa que traga uma complexidade operacional para o segmento que seja inviável. Que seria, por exemplo, se o governo colocar uma obrigação de emissão de notas fiscais, de controles, né, para os produtores rurais que eventualmente inviabilize a operação dos laticínios. Então, a gente tem que ter atenção para as brigas que a gente ainda vai eventualmente precisar comprar. E se, né, de fato, há algo que te afeta e é muito pessoal da sua operação, é você quem tem que tomar cuidado disso, entendendo, né, se isso é uma coisa que você vai resolver dentro de casa, que você vai resolver com a sua operação, ou se é algo para o qual você vai precisar de algum apoio também. Então, eu acho que é olhar mesmo, olha, o que é a briga de todo mundo, o que é a briga do setor, que aí é uma briga que todo mundo tem que comprar, e o que é para casa meu mesmo. E saber identificar isso vai ser muito importante, né, aí nos próximos anos. Por isso, troca ideia, né, conversa, o que os outros estão fazendo, tem dúvida, procura orientação. Então, acho que é esse o caminho mesmo. É verdade. Eu falo que é muita coisa, é muita mudança. Meu Deus do céu. Quando eu penso nas contabilidades e nos jurídicos dos laticínios, você pensa, meu Jesus amado. Ai, ai, tem que estar preparado. Ô, Fernanda, sobre a lei, né, complementar 224, tem mais algum ponto que você fala assim, Sara, você não me perguntou, a gente não citou aqui, esse ponto aqui é muito importante. Tem alguma coisa ainda que a gente não falou? Que você quer Acho que na 224 esses são os principais pontos, porque aí vão ter outros aumentos para fintechs, para outras estruturas, mas que não são tanto, né, ali os aumentos que vão afetar o segmento. Então, tem algumas outras questões, e isso é interessante você analisar, porque a gente acabou focando também muito aqui nos principais pontos que impactam os laticínios, né, em si. Sim. Mas, em termos gerais, é isso, é uma mudança, e a gente precisa só se reprojetar considerando janeiro para algumas coisas e considerando abril para outras. Exatamente. Fernanda, muito obrigada mais uma vez. Se você quiser deixar mais um recado, fica à vontade. Mas fica aqui o meu agradecimento, meu abraço carinhoso do Papo de Laticínios. E assim, eu conto com você em 2026, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que vem aqui escutar o seu episódio sabendo que você vai trazer informações que é muito importante para ele. Então, tem gente que te escuta primeiro aqui, né, para depois tomar uma decisão lá com as equipes deles. Então, seja muito bem-vinda, tá? Durante esse ano. Quando eu te pedir um socorro, você vem. Não, fique tranquila, acho que o caminho é esse mesmo. E eu, Sara, eu acredito muito que a gente precisa se fortalecer de forma generosa, tirando dúvidas, admitindo que tem coisa que está incerta ainda, que a gente não tem 100% de certeza, mas tentando prever com base no que a gente já está conseguindo antever. Acho que esse é o papel mesmo, né, da gente ter essas trocas todas, né, e da gente se projetar, né. Então, acho que esse primeiro trimestre, talvez, pensando no primeiro trimestre, né, até ele, na aplicação de algumas questões como o PIS e COFINS, a gente tem um respiro, né, mas a gente não vai ter como fugir a partir ali do quarto trimestre ou dos recolhimentos de imposto de renda após o primeiro trimestre. Então, acho que ter essa tranquilidade, essa generosidade, promover com as pessoas, né, um nível ali de cooperação,
E eu falo que isso é muito importante porque nós estamos falando, né, de um dos principais segmentos econômicos aqui do Brasil. O setor de laticínios é muito importante, o leite é muito importante, o leite tem uma importância muito grande, né, para a história de Minas Gerais também, é uma importância histórica, e eu acho que é o nosso patrimônio, né, a gente tem orgulho de ser de Minas, a gente tem orgulho dos leites que a gente tem aqui, a gente tem orgulho principalmente dos queijos que a gente produz, a gente coloca queijo em tudo, né, então acho que isso né, é uma defesa ali de patrimônio de ideário da nossa cultura, é algo que a gente tem que, né, realmente prezar, então eu acredito muito nisso de a gente compartilhar, de a gente se complementar, né, de a gente, às vezes, até admitir os pontos que ainda não estão tão certos, que a gente vai precisar esclarecer aí ao longo do tempo, e fazer isso com bastante generosidade, conversando com as pessoas, tomando um cafezinho, comendo um queijinho, né, que é uma coisa que a gente gosta, né, e tendo nessa essa transparência nesse momento, porque é momento de a gente se apoiar mesmo para passarmos todos por isso da melhor forma possível para a gente proteger os produtores de Minas Gerais, os laticínios de Minas Gerais, né, todos os distribuidores, os supermercadistas de Minas Gerais também estão aí, né, levando todos os alimentos, né, que a gente tem para a mesa dos mineiros. Então eu acredito muito nisso, acredito também na importância e na força de Minas, principalmente no segmento para outros estados, né, porque nós temos também aí vários dos nossos laticínios que já conseguiram, né, abranger mercados em outros estados pela qualidade do produto que a gente tem. Então é nisso que a gente tem que batalhar. É para manter Minas, né, no seu lugar de destaque, para melhorar mais o que der e para garantir que não vai faltar queijo para ninguém, né? Porque uma vida sem queijo para um mineiro não existe, né? Então é uma condição, né? Então eu acho assim, meu maior lamento é que o pão de queijo não entrou na cesta básica. Mas também, nós não vamos ganhar, né? Me consola que o chimarrão não entrou também, então não foi só a gente que foi ferrado nesse tempo. Mas não, nós vamos Mas se tiver polvilho e o queijo na cesta básica, já facilitou bastante. Não, o queijo tem, nós já estamos felizes, entendeu? Mas aí era importante, né? Nós temos que ir nessa linha, né? O queijo já foi, tá bom, é melhor que nada, mas deveria ter tudo. Eu acho que Verdade. esse é o recado aqui, viu? É um prazer imenso estar aqui, e para mim é um orgulho ainda maior, né? Porque como eu sempre digo assim, o meu avô, né, e a minha família toda, né, antes dele, foi produtor rural de leite, né? Então, viu a vida inteira do leite, então para mim é um orgulho imenso estar aqui, né, falar com vocês e, de uma certa forma, honrar aí também um pouquinho que é a herança da minha família. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de todo o meu coração. E para quem quiser acompanhar você aí nas redes sociais, quem quiser saber um pouco mais dos trabalhos de vocês, onde que o pessoal acha vocês aí nas redes? Não, a gente tem site, LinkedIn, essas outras questões, mas no Instagram a gente publica bastante coisa. Hoje, né, hoje aqui nós estamos gravando. Eu posso falar a data, Sara? Pode sim. Hoje mesmo, dia 29, pessoal, depois pode procurar para assistir, que a gente vai fazer uma live falando do Fungural, que é um julgamento que vai acontecer na semana que vem. Então a gente está sempre produzindo conteúdo, sempre compartilhando conteúdo. Você mesma recebe muita coisa, pode encaminhar. Se alguém pediu contato, pode pegar e passar o telefone, tá tudo certo. Mas nas redes, né, principalmente no Instagram, o meu é Fernanda DEOS, né, e o do escritório é @Lacerda Diniz Machado. Então fiquem super à vontade para nos seguir também, e eu também fico super à disposição de você. Fique super à vontade de repassar os materiais que eu te mando, de conversar e de sempre que precisar, vem lá para a gente conversar, né, tomar um café, comer um queijinho também. Verdade. Fernanda, obrigada mais uma vez. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, se inscrevam lá no nosso canal. Vai lá no YouTube, procura por Papo de Laticínios. Vai lá no Spotify, procura por Papo de Laticínios. Vai lá nas redes sociais e procura por @Papo de Laticínios. E acompanhe nossos lançamentos semanais. Um beijo para você e até a próxima semana.